Eu já investi bastante em ações de banco, mas a pergunta é, vale a pena você investir agora nesses papéis? Analisamos os 4 grandes listados na B3. Estou falando de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Fique de olho que o Cafeína de hoje está só começando. Amiguinhos e amiguinhas, estamos aqui novamente. Tema robusto hoje, Doni. Robusto, Sammy Boy. A gente vai falar dos gigantes do setor financeiro que tem capital aberto em bolsa, como Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil. Quem será que se destacou mais no segundo trimestre? Mais do que isso, Doni, quais as perspectivas para o setor bancário daqui para frente? Estamos falando de como ele será afetado pela retomada econômica, pela aceleração na vacinação. Há uma expectativa de normalização das atividades como um todo, por um lado. Por outro, há sinais de maior concorrência, de aumento de inadimplência e outras coisas mais. Exatamente. Mas tendo em vista o cenário de retomada, os grandes bancos acabaram diminuindo suas provisões para calotes e retomaram o ritmo do crédito. O próprio Itaú Unibanco, que após registrar um lucro de 6,5 bilhões de reais no segundo trimestre, subiu sua perspectiva para o crédito neste ano e passou a prever um crescimento de até 11,5%. Inclusive, o maior destaque positivo entre os resultados foi justamente para o Itaú, já que seu lucro foi 56% maior na comparação anual. A rentabilidade do Itaú, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido, foi de 18,9%, contra 18,5% no primeiro tri. Foi uma diferença pequena, mas que é vista com muito bons olhos, já que provém de uma maior receita líquida de juros, menores despesas com provisões e melhores receitas com tarifas. No entanto, os números foram parcialmente compensados por maiores despesas operacionais e uma maior taxa de impostos. A taxa de impostos registrou uma alta de 36%. Quando analisada a carteira de crédito e inadimplência acima de 90 dias, ambas ficaram estáveis. Porém, apesar dessa calmaria, principalmente no caso da inadimplência, o que é considerado positivo, temos que destacar que o prazo de diversos empréstimos foi prorrogado. Dessa forma, não é difícil vermos uma deterioração nesse número para o Itaú no segundo semestre. O Itaú também fez uma revisão nas suas projeções. Para o crescimento do crédito, ele prevê uma alta entre 8,5% e 11,5%. Para a sua receita líquida de juros, a previsão é que a soma seja entre 6,5 e 8 bilhões de reais. Em contrapartida, o banco revisou para baixo os encargos de provisão, manteve sua margem financeira com as receitas com tarifas e também as despesas operacionais. Bom, agora vamos colocar uma lupa no balanço do Bradesco. O lucro líquido recorrente do banco teve um aumento de 63% ante o mesmo período do ano passado e queda de 3% na comparação com o primeiro trimestre desse ano. Esse aumento no lucro foi motivado por diversos fatores, destaque para maiores receitas com prestação de serviços, crescimento da margem financeira com clientes, menores despesas operacionais e menores despesas com provisões para devedores duvidosos. Porém, o número foi abaixo do esperado. Segundo dados compilados pela Refinitiv, a expectativa média dos analistas para o lucro do Bradesco era de 6,4 bilhões de reais, o que é quase 100 milhões a mais do que o que de fato foi registrado. Esse desempenho mais fraco que o esperado reflete principalmente um resultado inferior no segmento de seguros e crédito. As operações de seguros, previdência e capitalização tiveram queda de quase 50% na comparação com o primeiro trimestre e de 58% na comparação com o mesmo período do ano passado. E como esse segmento tinha uma perspectiva de crescimento, mesmo que modesto, na casa dos 2% a 6%, depois do balanço, a previsão agora é de uma queda entre 15% e 20% para 2021. Com a frequência de eventos relacionados à Covid, como assistência médico-hospitalar, diagnósticos, consultas, internações, eventuais consequências da Covid, é claro que o segmento de seguros foi impactado pela alta do índice de sinistralidade. Contudo, o Bradesco destacou que espera uma melhora na área de seguros com a redução de despesas a partir da segunda metade desse ano, conforme os casos de Covid e de internações recuem.
Um outro destaque do balanço foi a carteira de crédito do banco. Ela mostrou uma expansão de 3% na comparação trimestral e foi puxada em maior parte por pessoas físicas, 5,7%. Na sequência vieram pequenas e médias empresas, aí com 4,6%. Já a margem financeira com clientes cresceu de uma forma mais lenta, um avanço de 1,9%, resultando em uma leve perda de spread bancário. Para quem não sabe, é a diferença entre a taxa de juros cobrada aos tomadores de crédito e a taxa de juros paga aos depositantes pelos bancos. O índice de inadimplência, por sua vez, se manteve em 2,5%. Vale destacar que o Bradesco se mostrou focado em melhorar sua eficiência com uma queda de 4% nas despesas operacionais. E apesar desse ser um bom número, não dá para negar que teve uma desaceleração em relação ao trimestre anterior. Já as receitas de serviço do banco foram um destaque positivo no resultado, com uma melhora de 10,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, atingindo 8,4 bilhões de reais. Em resumo, o setor de seguros foi meio que o vilão dos resultados do Bradesco. Porém, há uma expectativa de recuperação para os próximos trimestres. Já na esteira daqueles que divulgaram resultados considerados mais ou menos, estão o Santander Brasil e o Banco do Brasil. No caso do Santander, o lucro até animou os investidores, ficou acima do esperado, atingindo 4,1 bilhões de reais no segundo tri, sendo esse o maior nível da história da instituição. É quase o dobro na comparação anual. Para analistas do Bradesco BBI, o Santander, de fato, apresentou um bom conjunto de resultados, mostrando que há previsões de crescimento do crédito na receita líquida de juros com clientes e nas receitas de tarifas. Tudo reflexo da melhora da atividade econômica, mas há ponderações de que a margem financeira com clientes teve uma alta modesta, de 1,6% na sequência de menores spreads, né, que a gente explicou o que é logo uns minutinhos atrás. Já o Banco do Brasil teve um lucro 52% maior que o segundo tri do ano passado. O resultado ficou 2,6% acima do ganho reportado no primeiro tri desse ano e o Banco Estatal apresentou bons ganhos, ainda mais se a gente levar em consideração que teve uma melhora nos custos. As projeções do BB é de que até o final de 2021 o banco atinja um lucro de 20 bilhões de reais. Mas a razão do bom desempenho é apontada pelo reflexo de menores provisões, de despesas operacionais estáveis na comparação anual e em uma carteira de crédito com boa qualidade. Além disso, o índice de inadimplência teve uma queda de 1,8%. Apesar de pequena, ainda assim é uma queda e não pode ser desprezada. Levando em conta as maiores altas de lucro, o destaque ficou para o Santander, com uma variação positiva de 95%. Depois veio o Bradesco com um aumento de 63%. Já quando analisados os desafios que os bancos têm pela frente, há de ser considerado o impacto da reforma tributária, além da concorrência. Se a atual proposta do governo da reforma tributária for mantida, o Bradesco avalia que terá que reconhecer no seu balanço uma baixa expressiva de crédito tributário em função das mudanças de alíquotas de impostos previstas. Já com relação ao fim do pagamento de juros sobre capital próprio, o JCP, a previsão é que isso intensifique a recompra de ações, que seria uma forma de dar retorno aos acionistas. Já com relação à concorrência, esse é um tema que vem sendo debatido há bastante tempo e incentivado pelos órgãos reguladores, principalmente com a entrada das fintechs e dos bancos digitais. Enquanto o Bradesco tenta criar um banco digital separadamente, que é o Next, o Itaú investe em se tornar mais ágil e operar de maneira mais parecida com as fintechs. E há também de se considerar o avanço do cronograma do Open Banking. As instituições financeiras mais estabelecidas têm seu lucro mais ameaçado, uma vez que o compartilhamento dos dados beneficia os players inovadores, os novos no mercado que antes tinham poucas informações. Ou seja, o novo ambiente se mostra tanto como uma ameaça quanto uma oportunidade. Exatamente, Sammy Boy, e a verdade é que o mundo digital vai ser o principal campo de batalha para absorver novos clientes no futuro. O que a gente pode dizer é que no curto prazo a projeção é de continuidade da recuperação para os bancos, com a expectativa da retomada da economia, da vacinação da população como um todo, da normalidade aqui no dia a dia do Brasil. Enquanto isso, a inadimplência, a maior competição no setor e os impactos da reforma tributária no curto prazo seguem sendo observados
de perto pelos investidores. De acordo com o consenso Refinitiv, que fornece informações sobre o mercado, apenas um banco, entre esses que analisamos, possui recomendação de venda e é o Santander. Já do outro lado, o que possui o maior número de recomendações de compra entre casas de análise e corretoras de investimento é o Bradesco. São 15, em seguida vem o Itaú com 12 e, em terceiro lugar, Banco do Brasil com 10. O Santander é o que tem o menor número de recomendações de compra, 4. O banco que tem maior potencial de valorização é o Banco do Brasil, 38%. Porém, sendo um banco estatal, existe aí sempre o risco de ingerência e precisa ser considerado isso na hora de investir. E analisando o potencial de valorização, quem vem na sequência é o Bradesco, com 28%. Bom, então você tem aí um panorama desse setor que é tão importante para o mercado brasileiro, para o índice. Setor tradicional também, Ibovespa, né? Grande peso no índice, setor tradicional de bolsa, setor também com um grande histórico de pagamento de dividendos. Claro que com a reforma pode mudar um pouco as regras do jogo. Resultado mas enfim, sempre positivo, né? Lucros altos e tal. Então, com isso, você tem aí algumas alternativas de investimento. E a gente fez questão de trazer para você um pouco desse segmento que é tão olhado por todo mundo que investe na bolsa. Beleza? Se você gostou desse programa, já deixa aí um like e se inscreva no nosso canal, hein? Super importante, aproveita para comentar também qual é o outro segmento que você gostaria que a gente analisasse. Mas antes de ir embora, não deixe de ver Giro de Notícias. A Tesla anunciou que está construindo o Tesla Boot, um robô humanoide movido por inteligência artificial. Feito de materiais leves, o robô tem por volta de 1,70 m e 55 kg, com uma tela no lugar do rosto para exibir informações úteis. A máquina será capaz de se mover 8 km por hora e carregar até 20 kg. Segundo Musk, o robô deve ser capaz de seguir comandos simples e se mover pelo mundo sem instruções explícitas. As reservas em ouro do Banco Central quase dobraram em 3 meses. O movimento chama a atenção porque, de novembro de 2012 a abril deste ano, o banco pouco havia alterado o montante das reservas aplicado no metal. Em julho, o Banco Central adquiriu no mercado o equivalente a 8,5 toneladas do metal. Em 3 meses, as compras já somaram 62,3 toneladas. A maior casa já permitida em Los Angeles está sendo vendida por 250 milhões de dólares. Se um comprador aceitar pagar o montante, este será o imóvel residencial mais caro já vendido na Califórnia. A propriedade mais cara já vendida no estado americano foi negociada em 2019 por 150 milhões de dólares, segundo o Los Angeles Times. Agora sim, Sammy Boy, podemos nos despedir de quem nos acompanha. Aquele abraço, até o próximo Cafeína. Tchau!